primeiro, muito obrigado a vocês por terem aceito o convite, participar e debater esse tema que é de interesse de todos. Então, eu gostaria de colocar uma primeira questão, que é a questão da estratégia dos últimos 3 anos na esteira da multiplicidade. E aí, qual é o impacto do Omnichannel realmente tem no crescimento dos negócios e na retenção dos clientes? Você quer começar, Ana Laura? Posso começar, sim. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui, João, mais uma vez falando com o pessoal. Então, na verdade, a omnicanalidade hoje, ela é uma realidade, e o consumidor nos pede isso, João. A gente tem dados de que 80% dos consumidores aqui no segmento bancário, eles voltam a fazer negócio com a gente quando eles se sentem bem atendidos e quando são atendidos no canal de sua preferência. E as empresas, de uma forma geral, a gente não pode ignorar isso. É claro que, como o nosso painel aqui diz, quais são as oportunidades e os desafios, integrar toda a nossa rede de canal, quando a gente fala de uma empresa bicentenária e alguns bancos aqui, os incumbentes, a gente tem sistemas legados que são complexos, isso tem sido um grande desafio. Mas o desafio tem trazido na justa medida a recompensa. Quando a gente consegue fazer essa integração, a gente percebe que os nossos índices de satisfação, os nossos retornos financeiros, eles vêm nessa medida do desafio. Né? E isso é muito importante quando a gente coloca, como você trouxe na pergunta aqui para a gente, como é que a gente consegue fazer essa estratégia de omnicanalidade vir à tona? Né? Ela tem que ser mais do que um discurso, ela tem que ser sentida pelo cliente, se colocar dentro desse contexto, entender. A gente só consegue fazer esse mix, entregar para o cliente essa experiência no momento certo, no canal certo, quando o banco coloca o cliente no centro. Então, eu costumo dizer que a omnicanalidade, a plataforma, qualquer tipo de processo do banco, mas em especial o serviço, porque é o momento que a gente toca o cliente. Quando a gente fala de canal, tudo que a gente pensa aqui nas estratégias, nas áreas, eles tangibilizam no dia a dia do banco e da empresa nesse momento do toque, que é no canal, seja um canal físico ou canal digital. Então, não existe como a gente pensar hoje em estratégia, entrega de resultado, entrega de satisfação, ignorando a multicanalidade. Tá? Então, passo para o colega que está aí, se quer complementar, ou Pablo. Benítez, você quer seguir no tema? Vamos lá. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, eu somo com a sua visão. Eu acho que a gente está no momento de divisão, a gente está no momento de separação do Omnichannel e o começo de inversão dos processos de comunicação. Ao invés da gente estar simplesmente informando e atendendo, a gente está disponibilizando para consumo. É uma forma diferente de processo. E isso é uma novidade, é uma venda inversa, vamos dizer, é uma oferta inversa, é um consumo inverso. A escolha vem do cliente para você. E ele também precisa aprender. Não é que o cliente também, o usuário final, não sabe. Mas ele, aos poucos, vai começar a definir as regras do jogo. Porque estruturas vão começar a dar o poder de decisão. Ainda não deram. Todo mundo fala que dá, que é o cliente no centro. Só é bonito no PowerPoint, mas esse poder vai começar a ser dado em ambientes e ecossistemas mais integrados. O importante não é o que sempre pensamos, sempre falamos de que o cliente está no centro, mas justamente o importante é o que o cliente fala, não o que as empresas falam de o cliente no centro. Eu acho que nos últimos años tuvimos una gran aceleración, obviamente, de la omnicanalidad. Após a pandemia, tuvimos una gran aceleración no digital, obviamente. Para nós, no Grupo Carrefour, foi um grande desafio o momento da pandemia, a aceleración do negocio digital, o negocio de distintos formatos. También, en nuestro caso, realmente la omnicanalidad no es solamente a nivel de físico-digital, es los múltiples canales que tenemos a nivel físico. A nivel físico tenemos hipermercados, tenemos Atacadão, tenemos Sam's Club, tenemos también postos, gasolineras, droguerías, múltiples opciones para los clientes y justamente en esa contacto, en esa comunicación con los clientes omnicanais, cada vez es más importante tener una información porque el cliente muda, el cliente no utiliza un solo canal. Prácticamente no hay ya clientes que utilizan un solo canal, que solamente faz esas compras nos supermercados, que solamente faz esas compras no Carrefour Express, solamente no Atacadão. Realmente eso no acontece y para nos es muy importante eso de poder comprender al cliente como un todo, porque el cliente omnicanal es el cliente realmente que tiene una compra mayor
que tienen una capacidad de desembolso mayor y una fidelidad mayor también con la marca y con el grupo. Thaís, agora de você falar da experiência do iFood e pode ficar à vontade também se você quiser fazer algum comentário que os outros palestrantes fizeram, fique à vontade. Legal. Primeiro, boa tarde a todos. João, obrigada pelo convite, obrigada pela Febraban também. Dentro do iFood, né, a gente fala que a gente tem um mercado de dois lados. E aí, o Omnichannel, ele traz benefícios, se bem aplicado, obviamente, né, ele traz benefícios para o consumidor, porque a gente consegue, né, trazer cashback, fidelização, cupom, trazendo aqui, né, o nosso objetivo de que o consumidor pague menos nas suas refeições. E do lado dos restaurantes, o nosso grande objetivo é que esse restaurante cresça e venda mais. E aí a gente, semana passada, né, lançou a marca iFood Pago, que é o nosso banco do restaurante, junto com ela Maquinona. Depois eu conto um pouquinho mais para vocês. Mas ela tem por trás a grande proposta de valor, ela está atrelada ao que é o Omnichannel. E a gente tem acompanhado os primeiros resultados e os restaurantes que têm utilizado esse instrumento de pagamento, eles estão tendo um crescimento nas vendas de aproximadamente 7%. Então, é de fato uma estratégia de Omnichannel que ela traz benefícios aqui para toda a jornada e para todos os stakeholders que utilizam, né? Ok, bom, agora eu vou colocar uma questão para vocês quatro, mais específica, quer dizer, o que priorizar no Omnichannel? Então, estamos falando de uma coisa que está no seu início, está em desenvolvimento. ¿Você quer iniciar, Pablo? Sí, para mí, a ver, no Omnichannel sin duda es, primero que nada, a calidad dos dados. Es muy importante tener una buena calidad de dados, una buena fuente de dados. En nuestro caso, nos tenemos 2 millones de operaciones de compra por día. Cada cliente que compra su comida, su non-food también, en nuestros modelos comerciales, en nuestras lojas físicas, en nuestras lojas digitales, y tener una buena calidad de dados, sin duda, es muy importante para luego poder hacer una buena estrategia justamente de omnicanalidad y cómo contactar a ese cliente a partir de las buenas informaciones, justamente. Hacer un marketing mucho más segmentado, hacer una estrategia mucho más operativa en las lojas también, cuál es el buen asortimento, el buen precio, el buen producto en el buen momento, y todo eso es solamente posible si a calidad los dados son boas, ¿no? Y tenemos una boa trazabilidad en cuanto a las informaciones de los clientes. Quando a gente experiência pensa... do Banco do Brasil agora para gente. Exato. Dentro da nossa visão no Banco do Brasil, dentro da nossa estratégia de omnicanalidade, está muito bem alinhada aqui com o que o Pablo disse. Conhecer o cliente, né? Entender a jornada. E a gente entende aqui, a gente está buscando, na integração dos nossos canais, o estado da arte, que é o quê? A gente conhece tão profundamente as jornadas que ali o Carlos trouxe, a gente sabe tanto qual que é o interesse do cliente quando ele entra em contato com o canal, que a gente consegue ser preditivo e prescritivo com o uso de dados. Então pense só, numa jornada omnicanal, onde a gente pode começar uma conversa com o cliente. Por exemplo, todo mundo aqui recebe do banco algum alerta de segurança no celular, quando faz alguma compra ou alguma coisa fora do padrão. Se aquele cliente imediatamente, ou nos próximos 5, 10 minutos após receber esse contato, esse input do banco, liga para mim, é muito provável que ele quer falar sobre aquilo, tirar uma dúvida, contestar ou dizer o que aconteceu, né? Então, por que eu não posso ser preditiva e já rotear aquele contato, aquela ligação de voz, aquele contato de texto para um agente que está pronto e preparado com aquela informação já prontinha, sabendo que muito provavelmente aquele é o assunto. Então, se antecipar às necessidades do cliente, e aí o canal ele vem como um meio, e eu concordo plenamente com você, o CRM, o dado, o conhecimento das jornadas, ele vem como um suporte. Olhar o cliente, colocar ele no centro, como eu trouxe no início da fala, é sobre isso, né? Se colocar no lugar para poder servir. E o canal, no final do dia, é a grande forma de tangibilizar o serviço da nossa empresa. Fazer essa conexão, cuidar dos dados, aplicar CRM, entender a jornada, se dedicar a ouvir o que o cliente quer, usar IA para nos ajudar nesse momento, é o que vai nos diferenciar dentro dessa estratégia de omnicanalidade, inclusive frente a todo mundo. Porque todo mundo hoje tem um mix de canal. Todo mundo tem o físico, todo mundo tem o digital, todo mundo tem o remoto, todo mundo tem um call center proprietário ou terceirizado. A tecnologia ela já não nos diferencia. Isso está disponível para todos. A gente acredita mesmo aqui que na estratégia da omnicanalidade, essa percepção da pessoa, do que ela precisa do momento de vida, é o que vai nos diferenciar. Perfeito, muito obrigado.
Carlos, você... Vamos lá, eu tenho que olhar isso como uma estrutura bancária, né, que é onde eu navego. Né, eu não consigo falar no ambiente supermercadista, de atacado ou varejo. Então, na verdade, é o seguinte, a gente tem um ambiente de comunicação e atendimento. Esse é o ambiente que a gente tem que tocar. Os bancos, o ambiente de agência bancária, ele reduziu 30% nos últimos 5 anos. Então, 30% das agências bancárias fecharam nos últimos 5 anos. E essa tendência vai continuar. Qual é a velocidade? O mercado que dita essa velocidade, o consumidor que dita essa velocidade, não necessariamente o banco. Né? Agora, dentro disso, o banco começa a se preparar de forma digital para poder. Você tinha em torno de 4 mil clientes por agência há 5 anos atrás, hoje você tem 10 mil clientes por agência na média. Então você tem que ter uma capacidade digital de atendimento, de migração e investimento para o ambiente digital extremamente robusto. Tá? E isso aí é um caminho sem volta para as instituições financeiras. Aí você vai falar, pô, então vão fechar todas as agências bancárias. Isso eu não posso prever. Eu não tenho essa bola de cristal. Mas em algum momento o banco vai estar embutido, embarcado em estruturas que nem o banco ou o produto que você está consumindo, você vai saber de que banco ou de que estrutura você está consumindo. Então, essa migração onde a gente, por exemplo, o Banco do Brasil ele tem esse problema, ele não pode simplesmente olhar para o digital e não olhar para o físico. Porque ele tem essa necessidade. Tem essa fortaleza. Os milhões, exato, ele tem esses milhões de clientes que ainda necessitam entrar e sair dentro das suas necessidades financeiras. Por outro lado, ele tem que olhar rigorosamente para como transformar esse cliente hoje, que está no ambiente físico, num ambiente digital. Como que você vai fazer Vou contar do meu pai. Meu pai já foi há alguns anos, mas eu lembro que ele não pagava boleto por aplicativo, por internet banking, de maneira nenhuma. Porque ele achava que era um risco. Hoje, você não fazer isso, não existe. Né? Só que você mesmo assim continua levando, tem gente que ainda leva um boleto, uma empresa que ainda tem uma necessidade, que vai fazer isso. Então você não tem como encerrar esse processo de agências. Entretanto, é um caminho sem volta. E aí a digitalização desse processo todo, que eu acredito que seja o grande desafio, porque você vai ter que comunicar e atender de forma muito concisa clientes e consumidores que não são digitais hoje. Como transformá-los em digitais. Eu acho que esse é o grande desafio. Perfeito, muito obrigado. Pablo, eu vou ter uma questão específica para você. Ou você queria fazer um comentário sobre isso? Una cosa para agregar. Pienso que en esto que falamos justamente de o cliente que está virando cada vez más digital, más tenemos que entender que somos personas también de experiencias. O ser humano es una raza de experiencias y podemos ver un momento vuelto o concepto de la pandemia, cuando todos tuvimos que quedar na casa y o primer momento que saímos das casas lo que queríamos ter es contacto con otras personas, ir a ver o fútbol, hacer cosas, experiencias físicas. O ser humano por naturaleza no es una persona que solamente puede estar delante de una tela. Necesita tener un mundo de digitalización y de experiencias físicas. Y es ahí donde a omnicanalidad para mí vira mucho más importante justamente, porque es esto entre un mundo físico de compra en las lojas, de experiencias, más también con un soporte digital, con un aplicativo que le permite hacer una compra más inteligente o una interacción de alguna forma que faz algo que es positivo para él. Algo que a veces pensamos, ok, o va a virar todo 100% digital. Yo me lembro cuando, hace muchos años, estoy hace 30 años en el grupo Carrefour, cuando comenzó Internet, a gente decía, no, Carrefour va a morir, no va a tener sentido. En Francia falábamos, esto no va a tener más sentido porque trabajaban en Francia, porque en realidad todo va a virar negocio 100% digital. ¿Para qué va a tener lojas físicas? No aconteció. La verdad que pasaron 20 años y eso no aconteció. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser de experiencia. Y es ahí donde no tenemos que confundir digital con queda de experiencia. Para mí es muy importante intentar canalizar las dos cosas. Y ahí está la experiencia do consumidor utilizando medios digitales, más también con una interacción física con lojas o con vendedores o con distintas interacciones que pueda tener. Pienso que es importante tener siempre esa complementariedad entre los dos mundos. Perfeito. Thaís, você quer comentar alguma coisa sobre esse tema ou já passo para outra questão? Não,
eu não quero ser repetitiva, eu acho que o grande desafio do Omnichannel é que, acho que o Carlos comentou bem, né? No PowerPoint tudo cabe, muitas empresas dizem ser Omnichannel, mas na prática o consumidor tem dificuldade de ter essa percepção. Então, acho que o grande diferencial da omnicanalidade é você conseguir ter integração de sistema e principalmente de dados, como o Juan comentou, né? Eu acho que essa é a estratégia, dados integrados, que se transformam na prática em alguma proposta de valor agregada aí para o consumidor. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Perfeito. Bom, eu tenho uma pergunta agora que é para Ana Laura e para o Carlos. Uma pergunta para vocês dois. E a pergunta é o seguinte: os bancos estão em plena jornada de personalização do serviço. O que pode aprender sobre o Omnichannel com o varejo? Bom, vou começar aqui. A gente aprende muito com o varejo, tá? Lá no Banco do Brasil. A gente é um banco de varejo. Um banco que atende 84 milhões de clientes, né? O retrato da população brasileira. E a gente concorda plenamente com a tua visão, Pablo. A gente tem clientes que são extremamente digitais e que, nossa, se eu ligo para ele nem me atende. Mas a gente tem uma população brasileira, até em função de acesso em alguns momentos, condições econômicas e financeiras e tudo mais, que fazem com que a rede física seja de fato aonde esse cliente vai ter um contato com o banco e acesso ao serviço financeiro. Febraban, a gente tem muito esse papel social e no Banco do Brasil a gente preza muito por isso. Então, a verdade, a gente acredita muito na complementariedade, né, que é o tal do phygital, que se soma aqui à tendência da omnicanalidade, é o físico complementando o digital. E isso é muito importante dentro do nosso modelo de atuação como um grande banco de varejo. E o que eu aprendo muito aqui com o iFood, com o Carrefour, com vários players do varejo, o que o Banco do Brasil tem buscado nesse aprendizado? No digital, as jornadas fluidas. A gente tem algumas questões ainda para tratar em experiência. E a gente reconhece isso, está sempre lutando, né? Então, ter processos de compras fluidos, é claro que a gente é um setor altamente regulado, diferente de vocês, mas, por exemplo, oferecer experiências, já estamos caminhando nisso, de one-stop shop, quando eu penso. Isso é muito importante, evoluir em meios de pagamento, para que o cliente tenha a mesma experiência tão bacana, tão legal, que ele tem na Amazon, no Carrefour, quando ele vai lá e compra, coloca no carrinho, 2 cliques, o cartão está cadastrado, acabou, foi embora, chega aqui na minha casa. A gente tem aprendido isso com o varejo, buscado esse tipo de experiência quase que seamless ali, trazer para dentro das operações bancárias, prezando pela segurança, pela regulação sempre. Um outro ponto interessante que a gente tem aprendido muito com o varejo, e aí o varejo saiu na frente, né? Porque o varejo se bancarizou. Você vai hoje em qualquer grande varejista, ele te oferece um cartão, usa ali do serviço do MMP para fazer um Bank as a Service lá, tem um cartão, tem um co-branded, tem um monte de coisa ali. E a gente está aprendendo esse caminho, né? Como sair do Beyond Banking. Então, hoje, por exemplo, no Banco do Brasil, a gente é um grande shopping, uma grande vitrine. Então, se você entra no aplicativo, a gente tem 200 lojas de varejistas parceiros atuando na cadeia de valor, entendendo que eu tenho ali um fluxo, como eu disse, 84 milhões de clientes, 9 milhões de acessos diários no meu app. Eu tenho um fluxo semelhante, nós bancos temos fluxos semelhantes a grandes agências de mídia e publicidade. Então, quando a gente consegue atuar em conjunto com o varejo, a gente gera negócios virtuosos dos dois lados. Por exemplo, hoje, se vocês entrarem no app do BB, tem cashback Carrefour lá. Tem iFood com 10% se você comprar no Eurocar. Isso é sinergia de negócio. Então, isso a gente aprendeu com o varejo. Porque o varejo foi lá antes e trouxe o banco para dentro da loja. Agora a gente está trazendo a loja para dentro do banco, seja no digital ou no físico, como a gente tem o ponto BB, onde você vai lá e já faz a troca, já leva na hora ali produtos da Livelo, do nosso programa de relacionamento. Então, assim, quando a gente pensa em varejo, o banco ele tem que estar, como o Carlos trouxe ali, daqui a pouco transparente nas relações, mas tudo é sobre consumo. E quando a gente fala de consumo, a gente está falando de meio de pagamento, a gente está falando de banco, a gente está falando de intermediação. Então, faz todo sentido unir esforços e copiar mesmo de vez em quando o varejo, porque as ideias ali são implementadas com muita rapidez, o time to market é melhor e a gente vai lá e copia numa boa, viu, Carlos? A gente tem copiado bastante, inclusive. Muito bem. Bom, já que ela disse que copiou Vamos você, lá. Agora a visão de vocês. Vou falar duas coisas interessantes. Eu nunca fui muito fã de ir no supermercado. Então, depois da pandemia, eu nunca mais fui no supermercado. Eu uso o iFood para ir no supermercado. Mas a minha mulher, ela vai no supermercado. Ela não usa o iFood, ela vai lá porque ela quer ver a fruta, ela quer ver isso, ela quer ver aquilo. Então, o Omnichannel ele funciona porque você tem os dois tipos de clientes. Né? Por outro lado, a transparência, né, de como você aprende. Qual é o grande problema da instituição financeira? Todo mundo fala, eu particularmente, que o banco sempre constrói o produto e sai vendendo. O cliente que quiser que compre do jeito que está. Né?
Só que isso não é um problema que o banco não quer resolver. Simplesmente o tamanho dele não permite que ele segregue o produto e destine, direcione o produto especificamente para um grupo determinado. Então, opa, desculpa que o meu microfone está meio... A evolução desse processo com tecnologias novas é você transformar plataformas de relacionamento, e quando a gente fala plataformas de relacionamento, elas podem ser físicas, digitais, elas podem ser em ambientes compartilhados ou independentes. Elas funcionam onde você vai direcionar o produto específico para aquele cliente ou atividade econômica específica, de forma extremamente direcionada e com inteligência artificial, criando uma massa crítica devida, com regras e resultados pré-determinados, que não é algo rápido, mas que vai acontecer. A estrutura, por exemplo, do Banco do Brasil, quando eu abrir o meu aplicativo, quando eu abrir a minha web e eu for um caminhoneiro, não vai aparecer somente o meu saldo e o meu extrato, vai aparecer uma oferta de pneus, porque eu troco pneu cada 3 meses, porque eu sou um caminhoneiro. E o Banco do Brasil vai dizer onde vai comprar o pneu, ele vai dizer quem vai entregar o pneu na minha casa e ainda vai parcelar o pneu para mim, no cartão do bebê, né? Ou no cartão da De Pascoal, que foi quem vendeu. Estou até fazendo um marketing para a De Pascoal, que vendeu o pneu. Então, isso daí, no dia a dia, a plataforma, da mesma forma que a gente fala, a gente olha o celular, né? Poxa, eles estão lendo o que eu estou pensando aqui, porque eu falei e começam a aparecer as propagandas. Todas as plataformas vão funcionar dessa forma. Hoje, a tecnologia ainda não permite que esses cruzamentos e essas integrações sejam 100% ativas e produtivas, mas isso vai acontecer com o tempo. Em alguns anos, a gente vai se surpreender com um monte de coisa. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Thaís, eu tenho uma pergunta específica para você, para falar da experiência do iFood. A pergunta é como o iFood tem atuado na construção desse ecossistema Omnichannel e quais as dificuldades que vocês têm enfrentado? Quais os desafios? Como é que está a construção disso? O iFood é uma empresa super nova, né? A gente tem 12 anos e nos últimos anos a multicanalidade ela se deu muito no que vocês têm comentado, na compra da refeição, no mercado, no pet, na farmácia, etc. Mas o que a gente vem acompanhando é que o setor da alimentação ele acontece não só no mundo online, mas muito no mundo físico também. E quando veio a pandemia e a gente conversando com os restaurantes, uma grande dor que a gente sentiu é que os restaurantes comentaram que quando chegou a pandemia eles precisaram fechar as portas, eles não tinham cliente, porque eles não conheciam a base de cliente. E aí esse foi o grande desespero aí, né, dos donos de restaurante. E aí, trabalhando, né, com todos esses pontos, a gente já vem trabalhando numa carteira de crédito até, tivemos aí uma parceria passada também com o BMP, etc. A gente já fornece créditos para os nossos restaurantes, porque de fato, né, existe um intuito aqui bastante grande do crescimento e permitir que esses restaurantes vendam mais. A gente lançou o iFood Pago junto com a Maquinona, porque por trás da Maquinona tem exatamente essa característica, né, o CRM. E o que é esse CRM? O restaurante não sabe, não tem essa base de cliente. E aí o nosso grande objetivo é, por meio do Omnichannel, contar para esse restaurante como que a gente pode apoiá-lo a crescer usando dado, usando inteligência artificial, usando um motor de recomendação, né, para que ele faça o que ele sabe fazer muito bem, que é cozinhar. E aí a gente apoie ele aqui nesses outros processos, tendo uma conta com o One Stop Shop, né? E aí esse grande desafio é contar, o seu cliente, ele vem no restaurante uma vez, mas ele compra no delivery mais algumas vezes por mês, ele nunca comprou no seu delivery, então você não quer trabalhar com esse cliente de uma forma diferente, né? E é esse o movimento que a gente vem percebendo, que a gente consegue apoiar aí o banco, consegue apoiar os restaurantes aí nesse processo de vender mais e de crescer. Como você mencionou, né, como a pandemia, na verdade, acelerou um processo que já era, digamos, inevitável e inexorável, né? Antes da pandemia, en nuestro caso, as vendas en food, sobre todo digitais, eran 2%. Ahora ya estamos arriba de 10%. Realmente la aceleración que tuvimos fue fenomenal y exigió mucho a gente justamente eso, a necesidad de transformación.
En nuestro caso, que solo tenemos 1.200 lojas no país y 130.000 colaboradores, a transformación de todo mundo hacia lo digital. Fue un gran desafío, mas la verdad lo que hicimos fue poner directamente el digital adentro de cada uno. Algo que es una de las fuerzas que tenemos justamente son 1.200 lojas donde podemos también preparar pedidos digitales, de consumidores digitales y de consumidores que a veces compran digital y a veces compran físico, en las dos opciones. Mas sin duda es un gran proceso de transformación que tuvimos que hacer, la diferencia de iFood, que fue una empresa más nueva, para gente que tiene por ahí personal que tiene 30 años de compañía, 20 años de compañía, o como caso do banco, obviamente. Es un gran desafío toda esa transformación. Para mí es importante no mantener un silo, o sea, dentro de la cultura de la compañía, o digital no tiene que ser un área, tiene que ser a compañía toda. Tem que ser o ADN da companhia, senão não vai funcionar. Agora, só um adendo rápido que eu gostaria que você fizesse. Em termos de redução de custos para vocês, qual o impacto disso? A ver, tem duas partes. Sin duda tem um tema de optimização de custos. Optimização de custos, obviamente, para tentar ser más competitivo no mercado. O mercado, al final, o mercado de consumo masivo, no existe un actor eficiente en precio que no sea eficiente en costo. Eso no existe. Entonces, justamente, a omnicanalidad, la digitalización, permite una optimización de los costos. Una optimización porque tenemos más informaciones. Primero, justamente esto de cómo optimizar el costo de marketing. Con retail media podemos optimizar mucho costo de marketing, no hacer marketing masivo sin saber a quién comunicamos qué. Realmente poder comunicar a cada cliente o producto necesario, o precio necesario, eso permite una reducción de costo de marketing, sin duda. También o costo de stock, o costo logístico, a mejorar o costo logístico, haciendo una distribución más optimizada de los stocks, es muy importante. Hallo que en todas las áreas la digitalización es importante para la optimización de costos, pero sobre todo para poder de esa manera ser mucho más competitivo, estar muito mais perto dos clientes e realmente dar uma proposta de valor superadora. Muito obrigado. Bom, eu tenho uma pergunta como a vocês quatro, mas eu acho que eu vou começar com a Thaís, que a questão é o seguinte. Quais os cuidados na implementação de uma estratégia, que a estratégia Omnichannel exige? Requer uma mudança do ethos profissional, tecnológico e organizacional? E quais os segmentos distintos que deve haver questões comuns e algumas peculiaridades a vocês? Com você primeiro, Thaís. Legal. Acho que a gente conversou bastante aqui sobre integrações, né? Eu acho que esse é o grande desafio para uma estratégia omnichannel funcionar. E aí, trabalhar com o dado, com a segurança do dado e como isso se integra dentro das pequenas empresas que você tem dentro de uma empresa só, né? Quando a gente próprio fala desse modelo aqui que a gente está aplicando, como é que eu sinergizo com o que está acontecendo com o iFood, com uma estrutura que fala já aqui da gestão das soluções um pouco mais financeiras, como é que tudo isso conversa, como é que eu levo essa proposta de valor para o consumidor. Então, eu acho que o grande desafio aqui do Omnichannel e de ser multicanal é você conseguir criar uma integração entre os vários departamentos que vivem aqui, né, momentos e maturidades diferentes, que estão trabalhando no desenvolvimento, mas que conseguem levar essa proposta de valor aqui para o consumidor na ponta, para o restaurante na ponta, que é o caso, né, da busca para que ele consiga vender mais. Eu acho que é exatamente esse o ponto que as empresas precisam trabalhar. Muito obrigado. Ana Laura, você quer pegar esse gancho aí para a gente seguir sim, esse tema? Eu totalmente concordo contigo, integração de canais, a gente não pode atuar em silo, o Pablo trouxe isso, a transversalidade do digital, da canalidade na organização, atuando como uma plataforma. Canal tem que ser plataforma. Mas aí eu trago um outro ponto. A gente precisa trabalhar a simetria das experiências. Porque muitas vezes a gente tem vários canais e quando a gente pensa em simetria, parece que eu estou em 5 bancos do Brasil diferentes. E a gente quer que você tenha a mesma experiência. Quando você está no aplicativo, quando você está na agência, quando você está no TAA, no terminal de autoatendimento, num call center, falando com o banco, no nosso saque na ouvidoria. Então, trabalhar a simetria da experiência, para que isso aconteça de uma forma fluida, eu vou trazer um pilar aqui para a gente conversar, que é sobre a governança. Né? A governança dos processos.
a padronização, as regras, UX, CX, padrões de atendimento. Isso faz com que o cliente sinta conforto, gera engajamento e gera conexão. Isso tem tudo a ver, quando eu estou na área de CRM, quando a gente entrega lá uma oferta hiper personalizada. Porque é para mim, é no canal que eu quero, é com a linguagem que eu estou habituada, que eu vou entender, né? É diferente, a gente no banco tem 945 produtos no nosso portfólio. É diferente eu vender investimento para um brasileiro que ganha R$3.000 ou para um mega empresário ou um mega produtor rural. Mas no fundo eu posso estar vendendo o mesmo produto para ele, um CDB, um tesouro direto. Só que é um Educa Mais ou é um tesouro direto, um LTN, um mecanismo mais completo, com hedge e tudo mais. Mas essa adequação da linguagem, isso tudo passa por essa padronização. E a experiência ela tem que ser benéfica e tem que ser em prol do consumidor em qualquer uma dessas camadas. Então, isso passa também por treinamento. É um outro pilar que eu queria dizer. A tecnologia ela é igual. Ela nos deixa, como eu falei, que é nivelado. Hoje o banco e qualquer banco, qualquer instituição financeira tem acesso às mesmas tecnologias que o varejo tem e vice-versa, né? Então, hoje as fronteiras elas estão mais fluidas, como trouxe Carlos ali. E aí trazer o treinamento e a capacitação da nossa rede para que tudo que a gente pense em termos de dado, para que a entrega da proposta de valor na ponta seja coesa, tanto quanto no canal digital, eu falo a pecinha humana ali, então tudo é controlável, né? A mensagem que eu disparo lá no meu CRM quando eu coloco num push, chega exatamente como eu disse. Mas quando eu jogo aquele mesmo direcionamento dentro da minha rede de colaboradores nas agências, onde eu tenho 66.000 pessoas, cada uma com a sua singularidade, com a sua experiência de vida, a gente precisa de ter treinamento, a gente precisa de governança, a gente precisa de propósito, a gente precisa de missão. Então, a omnicanalidade não é só disponibilizar todos os canais a todo tempo. A gente tem que ter o momento certo e saber para quem direcionar. Isso tem muito a ver com governança e roteamento inteligente. E é isso que causa eficiência. Porque senão um lead precioso, um negócio pronto, no canal errado, com a linguagem errada, eu coloco ele a perder. Tá? Então a gente não pode perder isso de vista. A governança, a simetria dos processos e o treinamento e a qualificação do nosso público para poder, de fato, a estratégia omnicanalidade oferir os benefícios que a gente espera e não se tornar algo que depõe contra a gente. 10 bancos diferentes num único banco, 10 Carrefours diferentes em todos os Carrefours que eu posso estar, né? Eu quero ter a mesma experiência e acho que todo mundo quer e o nosso cliente também quer isso. Muito obrigado. Carlos, você quer pegar? Eu vou, como a Ana Laura já contou toda a história, eu não tenho muito como agregar, mas vamos começar pela origem. Toda a estrutura de comunicação e atendimento, ela tem uma origem, e a origem é o cliente. Então a primeira coisa é saber quem é o seu cliente e como ele pode ser atendido. Eu tenho um cliente que tem uma reserva de capital, tem um investimento na conta, numa agência de varejo, e eu tenho um cliente de private banking. Eu vou falar a mesma coisa para ele, só que eu vou responder por um WhatsApp, por um e-mail, e o outro eu vou ter que catar o telefone e ligar para ele, marcar uma visita e até lá. Tá? Para conversar com ele, porque ele não tem tempo de me atender no telefone, eu vou ter que ir até o escritório dele conversar com ele. Então essa estrutura tecnológica, ela vai se adaptar de acordo com as regras, com a estratégia de cada companhia, mas a primeira coisa que tem que se definir é: este cliente pertence a que grupo? E de repente você tem grupos similares que necessitam de atendimentos diferentes. E esse é o grande problema dos bancos tradicionais, por como eles foram construídos. E isso não é porque eles não querem, eles querem fazer exatamente essa modificação, mas ele não é um fusquinha para trocar, ele é um elefante, uma Scania querendo se movimentar. Então, isso vai acontecer em algum momento. Essa clusterização, eu fui jogador de basquete, tá? Então, eu arremessava 10 bolas e errava 3. O que me interessava não era o que eu errava 3, era de onde eu errava as 3. Em que momento eu errava as 3. Em que minuto do jogo eu errava as 3. Aí sim eu conseguiria arrumar e ao invés de eu errar 3, eu passaria a errar 1. Eu nunca deixaria de errar, por isso que a gente chama de melhoria contínua. Mas esse é o objetivo. Primeiro, entender quem é seu cliente. Ele não quer um pacote de bolacha amarelo, ele quer um pacote de bolacha azul, porque o amarelo ele não gosta. Eu não sei isso, mas o Pablo já sabe. Ele vai comunicar ao fornecedor dele que a partir de agora, devido às cores do supermercado, ele não aceita mais daquele fornecedor o pacote de bolacha
rosa ou amarelo, ele quer todo mundo com azul. Então, esse tipo de entendimento, ele é crucial para você definir toda a tecnologia, treinamento e tudo que você tiver embarcado dentro da tua estrutura. Bom, já que citou o Carrefour, claro, a palavra é com você. Muito obrigado. Exactamente, para nós es isso, es cómo logramos ter as boas informações de clientes completas. Acho que justamente o NPS es muy importante como fuente de valor, ¿no? Como valor de cómo melhorar o negocio todo día. Cómo logramos cada día hacer un negocio mejor para o cliente, y poder tener estas encuestas de clientes y saber realmente no solamente qué compra, sino qué experiencia tiene. Cuando hablábamos antes de, acho que es importante tener o equilibrio o los dados de las dos cosas. Sabemos qué compra, mas también sabemos si realmente está contento o no con la compra que él faz. Es cuando logramos tener esas dos informaciones y poner juntas, tiene un valor enorme, tiene un valor muy importante para poder desenvolver una mejor propuesta comercial, una mejor propuesta de servicio para el cliente. Nos obviamente que tenemos eso en cada uno de nuestros formatos, es muy diferente a veces a experiencia que el cliente busca en un Express, en un Atacadão, en un Sam's Club, en un Carrefour, mas al final todas esas informaciones do mismo cliente, sumado o NPS de poder saber realmente no solamente qué compró, sino cuál fue su experiencia no proceso, na operación de loja, nos permite dar un valor agregado bien diferente, bien diferenciador, que muchas veces pasa diferencia. A veces la diferencia no está solamente no precio y no producto, está en la experiencia. Y acho que justamente un mundo digital permite eso, permite tener un valor agregado muy importante, un valor que tiene que ser utilizado por las compañías. Cuando hablábamos, todo el mundo habla do cliente, pero ¿qué hablan los clientes de las compañías al final? Para todas las compañías, o clientes están o foco, pero los clientes, ¿qué dicen realmente? Lo importante no es lo que hablan las compañías, lo importante es lo que habla el cliente. Y es ahí donde tener este tipo de información y dado de cliente de qué es lo que está buscando, qué core de producto, cuál es la experiencia, es muy importante para dar una propuesta superadora, obviamente. Y continuar siempre a pensar, nunca estamos haciendo las cosas lo suficientemente bien. Siempre tenemos cosas para mejorar. Y es ahí donde ser crítico, constructivo, para melhorar a proposta do cliente dia a dia. Bom, muito obrigado. Bom, a gente vai ouvindo a exposição de vocês e como vocês vão revelando e trazendo a experiência de vocês, e a gente percebe que parece que há uma convergência, que todo mundo de repente começa a parecer que fazia a mesma coisa. O Banco do Brasil vende produtos, o iFood vira um meio de pagamento e por aí vai. Então a questão que eu gostaria de colocar para vocês aqui é o seguinte: como diferenciar? Como competir nesse mundo novo que parece que todo mundo pode oferecer tudo? Marcar diferença, como competir, como diferenciar, como se aparecer no mercado e ocupar espaço. Você quer pegar, Thaís, primeiro? Posso. A gente vem discutindo bastante sobre isso, porque no final das contas a gente tem produto como commodity com boa tecnologia sendo apresentado pelo mercado inteiro, né? E aí, muito da diferenciação, ela vem na proposta de valor que você vai conseguir entregar para o consumidor final, seja qual ponta da cadeia ele seja, né? E essa proposta de valor, ela está muito atrelada a você resolver a dor desse stakeholder na jornada end-to-end. Então, é como você potencializa um ecossistema, né, resolvendo, e aí exemplificando de novo, né, o banco do restaurante, buscando a conta como one-stop shop. Essas transações aqui, por meio do instrumento de pagamento, elas permitem a concessão de crédito para esse restaurante ter fluxo de caixa. Então, assim, é você trabalhar com a jornada end-to-end, né, do próprio consumidor também, buscando que ele faça uma refeição mais barata. E é o ecossistema sendo trabalhado com alavancas de crescimento, e o Omnichannel é uma dessas alavancas. Então, a gente acredita bastante, né, que o se diferenciar, ele está em as empresas encontrarem um nicho, onde nesse nicho ela de fato consegue se aprofundar, ela consegue conhecer o cliente dela e atender as necessidades do cliente dela, como a gente falou aqui, né, hoje, a conversa inteira muito bem, né, em todas as necessidades que ele tem da jornada, do começo ao fim, e o Omnichannel, ele é uma das estratégias para você poder apresentar essa proposta de valor na prática. Carlos, você quer complementar com você? Vamos lá. Dentro do meu mercado sempre, porque eu não me meto no mercado dos cada macaco no seu galho, né?
A única forma de uma instituição financeira se diferenciar de uma outra, e a gente falando de atendimento, porque você pode falar de precificação, você pode falar de oferta, você pode falar de experiência, mas hoje ela ser regionalizada. O que aconteceu com a concentração bancária é que a matriz passou a ditar as regras das filiais. E é óbvio que cada filial tem o seu apelo. São regiões mais ricas, regiões mais pobres, regiões mais agro, regiões mais populosas, mas, no geral, a diversificação em termos de análise é muito baixa, né? Então, a única forma de haver a diferenciação e fidelização é você atuar de forma regional. Como atuar de forma regional se o objetivo é não estar mais com as agências e não estar mais regional? Então, você começa a enfrentar desafios e ter que procurar alternativas para que isso aconteça. Aí que você começa a usar todas as novas ferramentas que vão fazer você analisar os dados dos seus clientes, separar em grupos e começar a atacá-los e apresentar de forma muito prudente pelos canais que eles se comunicam. Por exemplo, se eu tiver uma região mais carente que precisa da agência bancária, ela vai ser a última que o Banco do Brasil vai fechar. Ela vai fechar 10 mil agências, mas vai fechar uma. Aquela cidade sempre vai ter agência, porque aquela cidade tem uma necessidade de ter agência para atender. Porque senão o consumidor daquela região não vai atender. Então, a única forma de você ser competitivo e se diferenciar é você regionalizar. E aí existem várias formas. A XP, por exemplo, como que ela fez? Ela criou um ambiente de agentes autônomos. No segmento dela de agentes autônomos, ela foi a primeira fintech, que dizem que não é fintech, mas para mim é a melhor fintech do país. Ele fez com que pessoas que consumiam produtos de investimento no seu banco de conta corrente normal, que tinham poucas opções, passassem a ter uma plataforma com diversas opções de negócios, diversos produtos até que não tinham, simples, mas que não tinham sido oferecidos. E num primeiro momento, o agente da XP tinha que ir até o escritório ou a casa do cliente. No segundo momento, ele ia de novo. No terceiro momento, ele ia de novo. No quarto momento, esse cliente se tornou digital e passou a consumir o produto diretamente. E se tornou um cliente da XP. Então, esse processo que está sendo seguido hoje por outros, como o BTG, como Safra, de agentes diluídos pelo país, começou com esse processo, quer dizer, o XP puxou a fila. Então, a regionalização, talvez a palavra no futuro não seja mais essa, mas a regionalização, quer dizer, o direcionamento e o entendimento do funcionamento de uma companhia ou de uma atividade econômica ou de uma pessoa, um usuário final, na região específica, é extremamente importante para uma tomada de decisão e se diferenciar de outras instituições. Isso acontece por isso que os bancos, por exemplo, grandes, acabam em determinada região perdendo clientes para fundos de direitos creditórios, que acabam, por exemplo, usando a nossa estrutura como Banking as a Service para oferecer um capital de giro na ponta, porque o fundo atua de forma regional, ele enxerga aquele grupo de forma regional e o banco enxerga, o banco tradicional e grande, ele enxerga aquela companhia de outra forma. Então, isso daí é a forma de você se diferenciar. Perfeito. Ana Laura. A gente acredita que no Banco do Brasil... É regionalizar mesmo? O Banco do Brasil que tem tanta capilaridade, está no Brasil. Um pouco mais. Aqui no Banco do Brasil a gente vai um pouquinho mais abaixo desse nível. A regionalização ela fica no nível das fronteiras geográficas, né? E quando a gente pensa em segmentação, essa é a terceira fronteira. A gente já está lá no 4.0. O Banco do Brasil a gente quer falar de segmentação multidimensional. A gente quer entender onde você está, o que você faz, o que você gosta, o que você anseia, para onde você quer ir. Quais são seus objetivos? Isso se traduz no nosso posicionamento, inclusive, um banco para cada cliente. Como que eu me coloco a serviço de você, João, que pode ter planos agora em pensar em, sei lá, aposentar, viajar? Você que pode ter outros planos diferentes, o Carlos que amanhã só está pensando, sei lá, em sair de férias. Então, assim, como que a gente se posiciona? Isso a gente chama de microsegmentar, que tem a ver com a regionalização, mas é um grau mais sofisticado quando a gente coloca o cliente no centro e não o local geográfico, tá? A gente tem atuado nessa seara. E quando a gente encontra esse segmento de que a gente tem falado muito sobre isso, né, que tangibiliza esse banco para cada cliente, aí entra todo o mix da proposta de valor.
para aquele cluster de clientes ali específico do CRM, ou no meu modelo de relacionamento estilo exclusivo, alta renda, um cliente varejo, eu começo a distribuir a proposta de valor. Qual que é a distribuição, qual que é o canal que eu vou, e aí a omnicanalidade entra nessa conversa, qual que é o portfólio, qual que é a comunicação, qual que é o segmento, como que eu chego nele, em que momento eu chego nele, observando essa jornada. Pessoas que fazem esse tipo de compra ou que tem, qual que é a jornada ótima que eu tenho? A gente tem trabalhado muito nisso no Banco do Brasil, para que a gente extraia as métricas de lifetime value do cliente, de satisfação, clientes que são satisfeitos, quais são os eventos chaves que gatilham essa satisfação. Toda vez que isso acontece na jornada desse cliente, ele fica feliz comigo. E aí eu mando um NPS para ele, olha, o NPS é ótimo. Como levar, usar um pouco de economia comportamental para guiar essas jornadas em qualquer ponto de contato. Então a gente acredita muito nisso, mas tem um elemento aqui que para nós no Banco do Brasil é muito caro, que são as pessoas. A gente tem 125 mil colaboradores no Banco do Brasil e quando eu penso em conglomerado, 85 milhões de funcionários dentro do Banco Múltiplo. E trazer essa missão da diversidade, da pluralidade, entendendo que cada um é diferente, porque na hora que a gente começa, dentro da cultura de casa, entender as diferenças, a gente consegue entregar isso na ponta, porque é um valor que a gente se apropria diariamente. Então a gente tem dois elementos, essa microsegmentação, que nos propicia conhecer de fato cada pessoa e escalar para ter um nível de entrega, porque eu não consigo ter 84 milhões de conversas diferentes ainda. GenAI veio aí, quem sabe eu consiga, né? Mas hoje, do jeito que eu tô, a gente consegue escalar esse segmento, entregar propostas de valor. No banco hoje a gente tem mais de 2 mil segmentos sendo entregues ali no dia a dia, são 524 milhões de abordagens que entregam esse banco em propostas de valor, 84 milhões de clientes, sendo que 16 milhões ainda vão fisicamente na minha agência todo mês, gente. Então, assim, a gente não pode ignorar essa multicanalidade, mas também a opticanalidade. O cliente decide o como, onde, eu só tenho que conhecer ele, facilitar a jornada. Não é fácil, por isso que tem esse time todo aqui pensando nisso, e esse time todo aqui pensando na experiência do cliente o tempo todo, quando a gente pensa em qualquer instituição do varejo. Mas a gente acredita nisso como diferenciação. Colocar o cliente no centro e o nosso funcionário também, para que a gente consiga entregar essa experiência. Perfeito. Pablo. Acho que adicional a eso, totalmente de acuerdo, obviamente, pienso que tenemos que lograr como diferenciación, cómo lograr hacer sentir o cliente, ¿no? Eso que pasa por OCOR no pasa por transacción. A transacción acontece todos los días y no muda nada, eso no queda, ninguém lembra de una transacción feita normalmente. Todos los clientes se lembran o de transacciones negativas o de cosas que no estaban esperando más que son positivas. Y es ahí donde hallo que tenemos un desafío importante de cómo hacer sentir al cliente diferente. Cómo lograr, a veces con dados muy simples. Solamente, por ejemplo, un ejemplo claro, cuando você va a una loja y a persona de la línea de Caixa fala para você, bom dia Pablo. Solamente con decir bom dia Pablo y no decir solamente bom dia, muda totalmente la experiencia. ¿Qué necesita? O dado que mi nombre es Pablo. Un dado, a veces, dados muy simples, más que faz sentir diferente al cliente. O, ainda melhor, si faz, bom dia Pablo, buen aniversario, sé que hoy es su aniversario. A veces con pocas informaciones logramos realmente experiencias superadoras. Y pienso que ahí es donde no tenemos que pensar estrategias muy complejas, de operaciones muy complejas de cómo hacer sentir más importante al cliente. A veces con cosas muy simples logramos hacer al cliente sentir muy diferente a nivel de la sensación. Y eso es lo que se va a lembrar y que va a hacer que va a voltar na loja o va a voltar a comprar online, simplemente con una experiencia diferenciadora. Alguna cosa que el cliente no espera. Tenemos que lograr eso. Nos trabajamos mucho con nuestros colaboradores de la misma forma, tenemos también 130.000 colaboradores, con algo que falamos o 555, que es simplemente cómo en todas nuestras lojas con los 2 millones de operaciones por día, trabajamos todos enfocados con el cliente para lograr dar eso de una experiencia superadora, con cosas muy simples. Y hallo que está ahí donde encontrar cuáles son esas cosas que tienen poco custo, mas mucho valor percibido por los clientes. Perfeito. Bom, a gente ainda tem alguns minutinhos e eu não queria perder esse tempo para aproveitar bem a vocês. Eu deixaria 1 minuto para cada um de vocês fazer uma consideração final ou fazer um comentário que talvez tenha escapado para a gente cumprir o nosso tempo e aproveitar o melhor possível.
Vou de lá para cá, Carlos. Eu começo? Eu sou meio polêmico, João. Eu sempre gosto de trazer alguma coisa para a mesa que é uma discussão importante, né? A instituição financeira, ela é um ambiente de intermediação. Ela não é um objetivo. No teu som? Tá ouvindo ou não? Por favor, vê se ajusta o som pra gente, que tá dando uma interferência, tá nos atrapalhando aqui, se for possível, por favor. Ok? Pode seguir. A instituição financeira, ela é um ambiente intermediário. Ela é um ambiente que leva um capital, é um ambiente que custodia um capital, mas ela é um ambiente intermediário, né? Normalmente as pessoas não querem a instituição financeira, elas querem alguma coisa que a instituição financeira pode proporcionar de acordo com funding, com rentabilidade do capital. Dentro disso, tá? O Banco Central tem falado muito do Super App, eu acho que ele está até se antecipando. Então eu não faria o que eles estão fazendo, porque eu acho que a tecnologia ainda vai evoluir bastante. Eu usaria outros argumentos, outras nomenclaturas, que talvez eu não tenha nem pensado quais, porque elas não existem, né? Mas eu parto do princípio, mesmo sendo instituição financeira, tendo o Banco do Brasil, o banco mais antigo, um colosso, uma estrutura colossal, que não vão existir da forma que eles existem mais. Eles não vão ter a necessidade de custódia e patrimônio como eles têm hoje. Quando você lembra do banco, você lembra do banqueiro, você lembra do Setúbal, você lembra do Lázaro Brandão, do Amador Aguiar. O banco não vai mais ser isso. O banco vai ser um ambiente de facilitação. Você não vai saber mais qual banco você vai fazer o seu negócio. Você tem o banco do restaurante, que o iFood montou. Mas em algum momento o iFood vai ser só a infraestrutura para que isso aconteça. Atrás do iFood vão estar Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Porque na verdade o acesso do restaurante, do dono do restaurante, do usuário do restaurante, do entregador que utilizam esse ambiente tem outras necessidades. Eu quero comprar um carro, eu não quero ter um financiamento de carro, eu quero comprar um carro. Se eu quero comprar um carro, eu preciso de dinheiro para financiar, mas meu objetivo não é financiar o carro, meu objetivo é comprar o carro, né? Então eu não preciso saber exatamente de que banco eu estou pegando dinheiro. Eu preciso simplesmente pagar uma parcela que cabe no meu bolso dentro de um carro que eu vou usar. Ok. Então isso é extremamente polêmico, tá? Mas talvez tenha um senso de verdade para o futuro. Perfeito. Pablo. Para mí, a ver, hasta ahora tuvimos obviamente una aceleración en los negocios, una omnicanalidad de los negocios, mas realmente estamos en un momento de inflexión donde no falamos más de canais, sino realmente falamos solamente de cliente. Y es ahí donde acho que estamos en un momento de pivot, en un momento de troca total de manera de hacer los negocios. Hasta ahora falamos mucho más de formatos, para nos a proximidad, o Atacadão, Sam's Club o digital, y realmente percibimos que toda a estructura do negocio está directamente concentrado no cliente. Y cómo tenemos a organización, cómo nos somos capaces de generar valor para el cliente con toda esa suma de ecosistema, sea físico, sea digital, sea obviamente financiero, sea de servicio, no solamente en la parte de venta de productos, sino todo ecosistema que faz ao relacionamiento con los clientes. Pienso que ahí hay un gran momento de mudanza, de transformación realmente de las compañías. Las compañías que sean capaces de transformarse en ese sentido van a tener una posibilidad de continuar en el futuro. Las compañías que no sean capaces y continúen con una estructura estática por business unit van a tener mucha más dificultad. Obrigado. Thaís. Acho que a mensagem que eu trago é o reforço de que em várias falas aqui que a gente teve, a gente levou ao dado. Né? Quando a gente olha para a realidade do iFood, uma empresa de 12 anos, mas com 20 milhões de usuários ativos, mais de 300 mil restaurantes, mais de 80 milhões de compras por mês, a maquininha que recém foi lançada, a gente já está chegando em 5 mil máquinas na rua. Isso tudo ele gera muito dado.
que você pode usar esse dado com qualidade, aproveitar novas tecnologias, usar a inteligência artificial. A gente usa inteligência artificial no iFood já há muitos anos, começou lá com processos de prevenção a fraudes e hoje a gente tem usado para recomendação, tem usado para vários, né, vários processos dentro da empresa, inclusive esse CRM ele é focado nisso, é o dado provendo valor para a cadeia. E provendo valor para a cadeia, gerando crescimento para a cadeia, gerando crescimento para a companhia. Então, acho que esse é o asset mais relevante que a gente pode trabalhar pensando, né, em growth, em como conecta o Omnichannel nessa estratégia. Perfeito. Ana Laura, então cabe a você as palavras finais aqui do nosso painel. Acho que é isso. Resumindo tudo que a gente falou aqui, a gente veio com um grande desafio do central no Omnicanal e a gente acaba que convergimos em o canal está aqui para servir o cliente. E o cliente, para que a gente consiga fazer uma boa entrega de uma proposta de valor, isso não vai acontecer sem canal, sem dados, sem tecnologia, sem uma boa estratégia, sem uma boa proposta de valor. Então, colocar o cliente no centro é sobre isso. Parece às vezes um pouco piegas, né? O cliente está no centro. Não, eu tenho um negócio, eu tenho resumos, eu tenho resultados a entregar. Eu sou um banco, todo mundo aqui é uma empresa. Mas é verdade, quando a gente coloca o cliente no centro e todos os processos se organizam em torno disso, a gente só está querendo dizer e tangibilizar de uma forma clara de que todos os meus processos e meus recursos estão sendo usados no final do dia para gerar uma relação, para gerar uma conexão com o meu cliente final, porque uma empresa que não tem cliente não existe. Se você não tiver um cliente, se eu não tivesse o Carrefour, ninguém entrar na loja, acabou o Carrefour. Ninguém entrar no Banco do Brasil, ninguém comprar o iFood, acabou. Né? Então, é por isso, é essa razão de ser. E eu acho que a omnicanalidade, que é o ponto aqui, é um desafio, mas é uma oportunidade e só existe isso porque tudo vem do cliente. Dados, para mim, concordo plenamente com você, sem dados, hoje uma empresa não consegue evoluir, mas os dados estão orientados às pessoas. Então, volto a esse ponto, tá? Então, de fato, abrir o nosso leque e entender que a organização toda tem que ter como cerne o cliente para poder entregar essa proposta de valor, é o final aqui que a gente chega nesse é a minha conclusão, tá? O cliente no centro, a hipersegmentação, a modelagem, os dados, aí a generativa vem nos apoiar, mas o humano, volto ao que o Pablo falou no começo, as relações, elas sempre vão existir. Estamos aqui, poderíamos estar todos em casa fazendo viagens virtuais aqui nos estúdios, né? Mas preferimos estar aqui, porque somos pessoas e pessoas gostam e querem interagir com pessoas. Quando a gente coloca a gente mesmo no centro, o negócio vai para frente. Acho que é sobre isso. Tá bom? Obrigada, João, por tudo. Obrigada a todos aqui também pela oportunidade de falar com vocês. Bom, estamos chegando ao final. Debate muito rico. Muito obrigado a você, Ana Laura, Thaís, ao Pablo e ao Carlos. E especialmente muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui. João, posso dar uma bola para alguém aqui? Posso dar uma bola aqui para o pessoal? Sim, fica à vontade. Então vou fazer o seguinte, Ana Laura. Fala o número de 1 a 31. 26. De 1 a 12. De 1900 e... Quem que é mais velho? Vamos lá, vai. 1950 a 2006. De 1950, o ano, até 2006. Então, 26 de maio... 26 de maio de 1973. Tem alguém aí? Alguém nasceu em 26 de maio? Caramba. Aqui? Pula pra cá, vem cá, vem cá. Vem pegar aqui. Com RG, tá? Tem que vir com RG. Tá validado. 26 de maio de 73? Puta merda. 93, bora. Levou. Bom. Joia. Enfim, muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigado, gente.